Querido amigo da TV Novo Tempo, do programa Reavivados por Sua Palavra, e você que nos acompanha pela internet no YouTube, Reavivados, youtube.com/Reavivados por Sua Palavra NT. É um grande prazer falar com você mais uma vez. Você que ainda não conhece o canal do YouTube, pode entrar lá e se inscrever para receber as mensagens, as meditações, as nossas reflexões sobre o capítulo do dia. Lembrando que o capítulo que nós lemos a cada dia não é uma substituição à sua devoção pessoal. Você precisa passar tempo com Deus cada manhã. Tudo certo? E eu quero fazer uma oração com você agora. Lembrando, antes da oração, que você pode nos acompanhar em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O endereço é o mesmo, PR Evandro Fávero. Vamos fazer uma oração então? Quero orar agora pela sabedoria de Deus e orar também pela preocupação que você está tendo agora, que está mexendo com você, que está fazendo com que você perca a paz. Não se preocupa, meu amigo. Deus está olhando para você e Ele quer te ajudar hoje. Vamos orar por isso? Querido Pai, nessa hora precisamos da Tua sabedoria para entender Tua palavra. Mas agora a gente quer também, eu quero orar por esses meus amigos que oram comigo e por esse meu amigo que está lutando, está preocupado e ansioso. Dá-lhe sabedoria, paz, conforto e a certeza de que o Senhor está dirigindo a sua vida. Em Teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Bem, vamos lá, Jeremias 29. Jeremias 29, deixa eu marcar aqui e virar a página, desde o capítulo de ontem, que foi Jeremias 28, hoje chegamos no 29, que é a primeira carta de Jeremias aos exilados. Também apresenta um conflito contra os falsos profetas no exílio, né? Uma carta de Jeremias aos cativos em Babilônia. Este capítulo apresenta, então, a carta que Jeremias envia aos cativos em Babilônia e diz, nessa carta, Jeremias diz, para eles se tranquilizarem e para eles não crerem nos sonhos dos profetas falsos, dos pseudos profetas. Eles devem retornar em paz depois de 70 anos e Jeremias os conforta. Ele prevê a destruição dos demais por causa da desobediência. Também no capítulo 29, verso 20, ali ele expõe o terrível fim de Acabe e Zedequias depois dos profetas mentirosos. Também apresenta que Semaías escreve uma carta contra Jeremias e Jeremias também registra o seu castigo. Há muitas lições que a gente pode aprender, portanto, no capítulo 29. É um capítulo histórico, como muitos que nós encontramos na Bíblia, mas além de conceitos e informações históricas, ele também apresenta verdades profundas para a nossa vida. O que me encanta na Bíblia é isso. É que quando você está lendo, às vezes, um texto que é essencialmente histórico, apresentando, por exemplo, um relato de guerra, ou uma genealogia, né? Fulano gerou Ciclano, Ciclano gerou Beltrano, e você pensa, teria isso uma lição espiritual para a minha vida? E de repente, Deus toca no seu coração e diz, filho, para nesse verso. E você lê aquele verso uma vez e lê de novo, de repente você vê ali a luz, a revelação do Senhor para você. Porque Deus fala conosco através da Bíblia. Versos 1 a 3, por exemplo, diz assim, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e também ao povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, desde o verso 1, esse é o verso 1, desde o verso 1 ao 3, Jeremias desprezado, rejeitado por seus irmãos em Jerusalém e informado de que alguns profetas estavam proclamando a breve volta dos exilados à sua terra, ele então enviou uma carta de encorajamento para os anciãos, para os sacerdotes, para os profetas e todo o povo que tinha sido levado para a Babilônia. Possivelmente na primeira parte do reinado de Zedequias isso aconteceu. Portanto, antes do capítulo 27 e 28, dos eventos que nós já lemos aqui. O verso 4, por exemplo, vamos ler juntos, diz assim, ó,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor. Ou seja, é uma mensagem aos sem esperança. O profeta, num ato de coragem, de ousadia, ele informou aos exilados que a permanência deles no cativeiro não era contrária à vontade de Deus e que eles deveriam aceitar pacientemente o seu destino e tirar proveito dessa situação. Entregando-se às mãos daquele que não erra, essa era a mensagem de Jeremias. Se eles entregassem-se nas mãos daquele que não erra, daquele que os ama, os amava, eles estariam seguros, eles estariam transformando a tragédia em triunfo. Por exemplo, aí nós temos os versos 5 até o versículo 9, esta mensagem de Jeremias, quando ele diz, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei seu fruto, tomai esposas. O verso 7 ele diz, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, orai pela cidade. Então, aqui é uma mensagem ao povo, uma mensagem àqueles que tinham falsa esperança de retornar breve. Ao recomendar que edificassem casas, que realizassem plantações, que eles casassem, que eles criassem filhos, que procurassem a paz da cidade, né, que orassem pela cidade para onde haviam sido levados, né? Jeremias ratificou a profecia dos 70 anos. O povo não voltaria logo, o povo ficaria lá por 70 anos, se cumpriria a palavra do Senhor. Portanto, para o profeta, o mais importante era evitar o sofrimento que vem da falsa esperança e fortalecer a fé dos seus irmãos no programa de Deus, que é consistente. Ceder à falsa esperança oferecida pelos falsos profetas significava perder o que Deus tinha planejado de melhor para o povo. E aí está. Deus havia dito, vocês vão ficar 70 anos em Babilônia, alguns vão morrer em Babilônia. Filhos que vão nascer ali vão crescer em Babilônia. Então, sejam fiéis a Deus ali, orem pela paz em Babilônia, porque aí vocês vão viver em paz também, porque vocês só vão voltar ali para a sua cidade depois que se cumprir a profecia que foi dada. A palavra de Deus é segura, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é forte, a palavra de Deus é confiável, vale a pena confiar nela. Dos versos 10 a 14 aparece uma mensagem àqueles com esperanças verdadeiras. A verdadeira esperança baseia-se na palavra de Deus. Ainda que não compreendamos os desígnios de Deus, meus amigos, seus pensamentos são de paz e eles visam finalmente as bênçãos para mim e para você. Nesse caso, as bênçãos de Deus eram o retorno para a sua terra. Mas eles tinham que confiar. Qual é então o único caminho para os sonhos de Deus e os nossos, para que os sonhos de Deus e os nossos, eles possam entrar em sintonia? O caminho é o seguinte: confessar os nossos pecados, invocar o Senhor, buscá-lo de todo o coração e pedir que Ele, Cristo, cumpra suas promessas. Nós temos aqui, por exemplo, dos versos 15 até o 32, agora, uma repreensão falando dos falsos profetas. Por exemplo, o verso 15 diz, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos que não saíram conosco para o exílio, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei contra eles, esses profetas falsos, a espada e a fome e a peste. E aí vem continuando o texto. Então, falsos profetas que falam por si mesmos em seu triste fim foram condenados. No restante da carta, Jeremias então descreve o fim deles. Verso 21, 22, Acabe e Zedequias, a quem o rei mandou matar, eles são condenados. No verso 24 e 27, Semaías, ali é mencionado, que escreveu ao povo de Jerusalém pedindo-lhe que colocasse a Jeremias na prisão. Semaías morreria sem descendentes, diz a profecia, em Babilônia, e nunca mais voltaria a ver sua terra natal.
Sabe, amigos, o que a vida faz conosco depende em grande parte daquilo que nós fazemos, aquilo que se encontra em nós. Se nós buscarmos o Senhor, se nós fizermos a sua vontade, então nós estaremos nos preparando para o que Ele tem planejado para nós. Agora, se nós nos rebelarmos, se nós procurarmos atalhos fáceis, nós afastaremos do futuro que o Senhor planejou para nós. Então, o que você vai escolher? Qual será a sua decisão? Qual será a sua atitude hoje? Eu volto a repetir aqui uma frase que é a seguinte: não são as nossas condições, mas sim as nossas decisões que determinam o nosso destino. Deixo para sua reflexão nesse dia, então, a promessa de Deus para o seu povo que vivia como escravo no Egito. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo e para fazê-lo subir a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Você sabe onde é que está essa promessa? Está em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Essa promessa vale igualmente para todos os que hoje sofrem opressão, para todos que hoje sofrem a escravidão do pecado. Nosso Deus é um Deus que, na pessoa de Jesus, desceu até nós para tirar-nos do exílio, fazer-nos subir até Ele e dar-nos a paz que excede todo entendimento. E então, vamos confiar nesse Deus? Vamos confiar nesse Jesus maravilhoso, que conhece a tua opressão, que conhece a tua vida, que conhece o que você está passando? Eu quero orar por você agora, porque eu sei que não está sendo fácil. Mas confia em Deus, querido. Confia no Senhor e Ele te abençoará. Querido Pai, muito obrigado pela promessa e a certeza que o Senhor cuidará de nós. Cuida dos teus filhos, de cada um de nós. Ajuda-nos em nossa opressão. Ajuda-nos a sermos fiéis e andarmos em teus caminhos, porque nós oramos certos do poder, do amor e da bênção do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado por sua palavra. Grande abraço.